maná especial. Amém? Eu queria compartilhar com vocês os Salmos 84. Antes de iniciarmos a leitura, desde já eu queria agradecer a presença de vocês, né? Pode deixar assim, Luan. Pode deixar. Meu tablet está para... Tá bom assim. Obrigado. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês por estarem aqui nesse lugar, na casa do Senhor. O Senhor possa recompensar vocês de forma sobrenatural e tremenda. Amém? Antes ainda de ler o Salmo 91, Salmo 84. Yasmin, deu certo. Eu queria dar um recado para vocês antes de iniciar a palavra. Ela vai colocar aqui no telão para a gente ver o que é. Vamos ver. Ei, tá muito fraco, meu Deus do céu. Então a gente está oficialmente lançando o acampamento Aljava. E eu queria que desde já você já guardasse essa data no seu coração, começasse a trabalhar, começasse a economizar o dinheiro do lanche, né? Para que você possa estar junto conosco nessas datas, 21, 22 e 23 de agosto, o Aljava Camp 2026. Amém? Bênção de Deus. Então vamos lá desfrutar aqui um pouquinho da palavra de Deus. Hoje o tema, chamados para permanecer na adoração. E nós vamos aqui aprender um pouquinho de algumas características de um adorador. Amém? Salmos 84, verso 2. Salmo 84, verso 2. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Quem estava com a gente no sábado pela manhã, todo o primeiro sábado do mês, às 8h30, a gente se reúne aqui na igreja, de manhã, num momento de consagração ao Senhor. E nesse sábado, eu comecei a falar sobre Salmos 84. Desde já, você está convidado, todo primeiro sábado do mês, 8h30 da manhã, nós estamos aqui na igreja, fazendo uma manhã de consagração da Rede Aljava. Amém? Então, esse Salmos 84, ele foi escrito por os filhos de Corá. Eu vou precisar da atenção bem específica de vocês. Amém? Nós vamos viajar um pouco na história. Nós vamos viajar um pouco no tempo, né? Então, os filhos de Corá, ele escreveu esses salmos, além de outros. E quando ele diz que a minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor, o desfalecer é perder as forças, ficar fraco, com o desejo de estar no átrio do Senhor. Mas a Bíblia fala os filhos de Corá. Ele não dá o nome a quem escreveu. E quando a gente vai lá em Números, capítulo 16, começa a falar a história de Corá, que é o pai desses levitas, desses adoradores, que compuseram esse salmo de louvor e de adoração ao Senhor. Corá, ele era também da descendência de Levi, né? Dos levitas. No entanto,
Na época de Moisés, ele é contemporâneo, ele é primo legítimo de Moisés. Ele começou a usurpar o lugar de Arão, que era sacerdote e que era exclusivo da descendência de Arão. Era de Arão. No entanto, Corá insultou outras pessoas daquele tempo para usurpar o lugar dele, para tomar o lugar dele, de Arão, como sacerdote. Ou seja, ele se desviou do caminho daquilo que Moisés e Arão foram levantados para fazer a obra de Deus, mas Corá se rebelou contra Moisés e Arão. Moisés simplesmente jogou a sua face no chão e pediu para que o Senhor o julgasse. E o que foi que aconteceu com a vida de Corá? O que foi que aconteceu com a vida de Corá? A terra, diante do julgamento de Deus, abriu a terra e Corá, seus filhos, seus bens e o povo que estava com ele foram tragados pela terra. Daniel, o que isso tem a ver com adoradores? Né? Corá era pai deles. O pai, a família, direciona seus filhos, ensina seus filhos no caminho que ele deve andar. Né? No entanto, o exemplo que nós temos aqui é de que Corá foi pelo caminho errado, o caminho diferente daquilo que Deus tinha prometido na vida dele. Como consequência, a terra se abriu e ele foi tragado. Só que a Bíblia fala que a família dele foi tragada. Mas quando a gente começa a ler Números, em 26:11, diz que alguns filhos de Corá não morreram. Alguns filhos de Corá não morreram. E esses filhos que não morreram, mas mesmo assim entenderam o propósito de Deus, a descendência dele, foi que chegou lá em Salmos 84. Que eles começaram a fazer cânticos ao Senhor. Ele começou a fazer salmos ao Senhor. Eles se tornaram aquilo que estava no DNA deles, a descendência deles, a descendência de Levi, era de louvar e adorar. A representatividade do povo de Levi era adorar e engrandecer o nome de Deus. Então, em Salmos 84, ele começa a falar, né? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exulta pelo nome do Deus vivo. E quando ele começa a falar nesse versículo 2, que ele suspira com um sentimento de saudade de um tempo que ele estava no templo do Senhor, que ele estava no tabernáculo do Senhor, que ele estava na casa de Deus, adorando o Senhor. Ele suspira com a saudade de um tempo passado, que ele tinha a oportunidade de estar na casa de Deus adorando, de estar na porta do templo, na porta do tabernáculo adorando o Senhor. Mas nesse momento, em Salmos 84, quando os filhos de Corá escrevem, eles estão em um lugar diferente de onde eles estavam acostumados a viver e a adorar o nome do Senhor. Nesse momento, nesse contexto, eles estavam exilados da Babilônia, né? Nabucodonosor conquistou o seu povo e levou eles cativo. E naquele lugar, longe de onde eles adoravam, ele começa a exultar essas palavras. Até o coração dele, a carne, o corpo, a alma, o espírito dele sentia saudade de estar naquele lugar. Mas mesmo não estando naquele lugar, eles não esqueceram de quem era o Senhor na vida deles, né?
Porque eles ficavam imaginando, para eles saírem do exílio, do lugar de cativeiro onde eles estavam, até chegar no templo, que ficava no Monte de Moriá, em Jerusalém, existia um vale. E quando a gente fala do vale, a gente já imagina, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como lá diz em Salmos 23. Então, Salmos, o vale que ele passou, que existia de onde ele estava até o templo onde eles adoravam, ele se chama o Vale de Bacá, que significa o vale do choro, o vale da lágrima, o vale da perseguição, o vale da aridez, de um chão úmido, perigoso, um lugar que com certeza existiria muita dificuldade para chegar naquele lugar, para adorar o nome de Deus. Por isso que ele fala com tanta intensidade, né, que ele suspirava, né, pelo átrio do Senhor. E nós vamos chegar lá quando ele fala sobre o átrio do Senhor, né? E esse átrio, ele fala que faz uma referência ao tabernáculo que está escrito lá nos primeiros livros do Velho Testamento. Mais precisamente, Moisés vai falar sobre o tabernáculo. E esse tabernáculo é onde a gente vai começar entender um pouquinho mais sobre o adorador, sobre esse chamado que Deus fez para mim e para você, um chamado de adorador, né? Então, o tabernáculo, ele se divide em três principais partes, né? Ou seja, o pátio, a primeira parte, né, que chama o pátio externo. E na vida de nós, adolescentes, ele vai significar como o despertar, a identidade desenvolvida de Cristo nas nossas vidas. Onde eu comecei falando de Corá. Porque Corá, ele vai conduzir os seus filhos. O pai conduz os seus filhos. Então, quando nós somos crianças, os nossos pais levam para a igreja. Quando a Nicole era menorzinha, a Adna trazia ela para a igreja. E muitas vezes, a gente pequena, a gente não consegue entender. Ou o pai de vocês levaram para outra igreja, outra denominação, para outros lugares. E a gente não consegue entender. Mas no momento que nós começamos a entender o mundo, nós começamos a crescer, a fazer já 11 anos, 12 anos, 13 anos, as nossas decisões, elas vão ser baseadas naquilo que entendemos. E o importante ali da nossa primeira fase é que nós vamos sair da fé dos nossos pais e nós vamos começar a entender uma fé diferente, que nós vamos tomar a decisão, né? Porque na primeira parte do tabernáculo existia só uma porta. E essa porta faz referência a João 14,6. Não é João 14,6. Eu sou a porta. É João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É? Eu não notei. Mas Jesus diz, eu sou o único caminho. Eu sou a porta. Só existia uma porta. Então nós tomamos a decisão de ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então o primeiro passo, ou o início de se tornar um adorador, é reconhecer Jesus Cristo como único e Salvador. É escolher, e eu tenho certeza que você já escolheu qual é o caminho certo, a única porta que é Jesus Cristo. E mesmo se você ainda não escolheu, você tem a oportunidade nessa noite de escolher a porta certa. Porque existem outras portas para a nossa juventude, para a nossa adolescência, esperando por nós. Existem outras portas, os grupos de amigos, que não servem ao Senhor ou não se direcionam no mesmo caminho que nós. As redes sociais, as ideologias, né? E o segundo lugar é o lugar santo. O mundo
ele está aí para nos tragar. Mas nesse lugar santo, ele é um segundo estágio do tabernáculo e ele é um segundo estágio do adorador. É um lugar fechado. É um lugar fechado, onde vai dizer muito de quem nós somos. Porque fala muito da vida interior de nós como adoradores. Quando nós estamos no nosso quarto, sozinho, ou ninguém está nos vendo, lá mostra muito de quem nós somos. Mas aqui eu quero deixar para vocês 3 pontos de como nós devemos nos comportar como adoradores quando nós estivermos só nós e Deus. Porque nesse lugar tinha 3 utensílios importantes e principais no templo, no tabernáculo do Senhor. O primeiro é o candelabro, quando nós estivermos sozinhos. Um lugar onde ninguém nos vê, somente o Senhor. Ele nos ensina que ainda tem 3 utensílios que nós podemos trazer para a nossa vida de adorador. O primeiro é o candelabro. João 8,18. Eu sou a luz do mundo. Jesus, ele vai trazer a clareza na nossa mente, na confusão, no turbilhão de emoções que nós vivemos. No turbilhões de dificuldades, fraquezas. É o Senhor que está dizendo quando nós estivermos no nosso quarto. Ele vai estar lá como candelabro, como a luz que vai trazer clareza para nós, coração, como adoradores. E essa clareza vai fazer a gente vencer a ansiedade, a depressão, a solidão, a baixa autoestima. E o segundo ponto, que é o segundo utensílio que tem lá no tabernáculo, é a mesa dos pães. Que daqui a gente ainda tira mais 2 ensinamentos bem simples. Pães, o alimento espiritual para a sua vida. Não perca a oportunidade de quando você estiver se desfrutar do alimento espiritual que o Senhor entrega para você, que é a leitura da palavra. Então o Senhor tem chamado nós, adolescentes, jovens, para que nós nos alimentamos todos os dias da palavra de Deus, porque não existe adorador sem conhecer a palavra de Deus. E outro ponto, o adorador, ele precisa de comunhão. Porque quando ele fala de mesa, quando a gente senta na mesa para comer, ele está falando de comunhão. O Senhor não chamou um adorador para viver em solidão, para você ficar na sua casa, trancado, para você ficar na sua casa ou na sala, mas trancado nas redes sociais, trancado naquilo que não tem nada a ver com ser um adorador. Então, o Senhor também mostra para você que Ele está chamando você para ter comunhão, amizades que faça você se desenvolver como um adorador, amizades saudáveis. E onde você vai encontrar essas amizades saudáveis? É lá no mundo? Não, aqui nós temos lugar, aqui nós temos pessoas. Eu falei uma vez para o Luiz, tu não precisa fazer nada, tu não precisa falar nada. Só de estar perto de ti as pessoas vão se converter, porque a alegria dele é tão intensa que você sente o Espírito Santo de Deus na vida dele. É essa comunhão que nós precisamos como os adolescentes, a viver em comunhão agradáveis, com o mesmo propósito de adorar o nome do Senhor. E ainda tem um terceiro ponto aqui, dentro da segunda parte do tabernáculo, que é um altar. O altar do incenso. Incenso é aquele que a gente queima, faz uma fumaça, né? Mas isso traz uma simbologia para a gente que você não vai ser um adorador em espírito e verdade se você não tiver comunhão com Deus. Se você não tiver o hábito da oração. É a oração que vai te conectar com Deus. E Deus está te falando mais uma vez nessa noite que você deve estar continuamente na presença de dele, em oração.
É o momento onde nós conhecemos aquele no qual nós dizemos que somos adoradores em espírito e em verdade. É através da oração. E mais na frente nós vamos ainda andar um pouquinho sobre a oração. E tem o terceiro e último ponto, que é o lugar santo dos santos. Então o tabernáculo ele tem 3 pontos. A área externa, chamado átrio, que o salmista diz que estava com saudade desse lugar. O segundo ponto que ele tem um lugar santo, é o lugar mais restrito, onde está só você. E o terceiro ponto é o santo dos santos, ou lugar santíssimo. Mas esse lugar não era qualquer um que entra, não. Esse lugar, só apenas uma pessoa entrava durante uma vez no ano. Era um lugar santíssimo, era um lugar sagrado, era um lugar onde tinha a presença palpável de Deus. Era um lugar onde tinha a presença visível de Deus. Me entenda, palpável, visível, num sentido figurado, de intenso. A presença intensa de Deus era manifestada naquele lugar, chamado lugar santíssimo. Mas não era todo mundo que entrava naquele lugar. E nós entraremos nesse lugar. E ele significa o propósito da sua vida para essa geração. Quando você estiver no lugar santíssimo dos santos, santo dos santos, lugar santíssimo, que nós vamos já entender como nós entramos nesse lugar. Porque naquela época não era permitido qualquer um de nós entrarmos. Mas quando nós entramos nesse lugar, ele vai representar nas nossas vidas como adoradores intimidade com Deus. E nessa intimidade ele vai mostrar para a gente, ainda adolescente, ainda jovem, o propósito dele para a tua vida. Porque o Senhor, ele revela aos seus adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amém? E quando você tem um encontro com Deus, muda tudo. O encontro é fraco. O encontro é tremendo. E quando a gente tem um encontro com Deus, ele muda tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Né? E quando nós absorvemos essas características de adoradores, que eu vou recapitular. Quando nós tomamos a decisão que nós temos ali o controle da nossa rotina, de ter a luz do Senhor na nossa vida, participar da mesa e dos pães, o alimento espiritual e a comunhão com os nossos irmãos, ter um momento de adoração, intimidade com o Senhor. Ele nos revela o propósito dele nas nossas vidas. E nós começamos a viver uma vida autêntica, uma vida diferente, uma vida que nós não precisamos ter o respaldo ou a confirmação de outras pessoas sobre quem somos. Porque quando nós estamos na presença de Deus, na intimidade de Deus, nós entendemos quem realmente Ele é e quem Ele representa nas nossas vidas. E naquele momento, quando o tabernáculo foi destruído e a Arca da Aliança que estava naquele lugar, que representava a presença manifesta de Deus, a Arca da Aliança ela passeou por alguns lugares. E eu quero que você entenda que a Arca da Aliança é a presença de Deus, é a presença simbólica de Deus. E a Arca da Aliança, ela andou em 2 lugares. Ela andou na casa de Abinadab. A Arca da Aliança, a presença de Deus, ela estava na casa de Abinadab.
E eu quero te dizer nessa noite que por 20 anos, a presença de Deus estava naquele lugar. E não aconteceu nada na casa de Abinadab. Só que passou um tempo. Essa mesma arca da aliança, ela passou na casa de Obed-edom. E 3 meses, a casa de Obed-edom foi transformada, foi restaurada, e eles viveram maravilhas na presença de Deus. E eu quero te perguntar para vocês, qual era a diferença entre a arca da aliança na casa de Abinadab e de Obed-edom? Qual foi a diferença? Foi Deus que não quis abençoar Obed-edom? A arca estava com defeito na casa de Obed-edom? Ou na casa de Abinadab? Não. O que fez a diferença na vida de Obed-edom foi a postura dele diante da presença de Deus. Foi a postura, foi a reverência dele diante da presença de Deus. Foi a honra que ele deu à presença de Deus. E eu faço essa pergunta para vocês. Vocês querem ser indiferente como Abinadab? Ou vocês querem ter reverência como Obed-edom à presença de Deus? Então, quando nós tivermos a oportunidade de adorar o Senhor, nós precisamos ser reverentes ao Senhor. Nós precisamos ter uma postura de quê? De adoradores. Adoradores que ora, adoradores que se alimenta da palavra de Deus. Adoradores que, como salmistas, os filhos de Corá, anseiam por estar na casa de Deus. Que nós sejamos esses adoradores. Mas eu queria ainda dizer outra coisa. Não tem mais a arca da aliança. E aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que só uma pessoa entrava, Jesus. Ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu que separava eu, você, de entrar na presença dele a qualquer momento. Toda hora agora nós temos a oportunidade de entrar na presença de Deus. E quem era esse véu? Para vocês terem uma ideia, o véu que Mateus fala que rasgou de cima a baixo, ele tinha 19 metros de altura. Alguém pode imaginar o que é 19 metros de altura? É muito alto. E a largura? 9 metros, o véu que separava. E a espessura do véu? Era um palmo, 20 centímetros. Será se Sansão, com toda a sua força, conseguia rasgar esse véu? Não. Não. Somente Jesus. Ele fez essa eu ia dizer proeza, né? Somente Jesus que fez com que esse véu se rasgasse. Somente Jesus poderia fazer com que esse véu se rasgasse. Não era um tecido velho, não era traças, fácil de rasgar. Somente Jesus. Porque Jesus, ele foi o sacrifício vivo, o último sacrifício que ele fez pelas nossas vidas. Pelas nossas vidas. E nessa noite, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que o louvor viesse e a gente cantasse, né? Outra música. E o Senhor rasgou o véu. E agora Ele nos deu o livre acesso ao lugar santo dos santos.
E Ele convida você a estar uma vida no altar do Senhor. Sabe o que Ele diz mais? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 19, que agora você é o templo do Espírito Santo. E Paulo diz mais na frente, no livro de Efésios, ele fala que o Senhor, Ele habita no seu coração. E a palavra habitar, no grego, koloikia, ele vai dizer que é uma fenda perfurando o chão para te dar sustentação, para que um prédio permaneça de pé. Ou seja, Jesus, Ele habita no seu coração de forma permanente. Se Ele habita no coração de vocês permanentemente, nós temos a oportunidade de nos sermos adoradores. Adorar aquele... Aquela segunda música que vocês tocaram. Batendo na porta. E como eu falei no início, que a primeira etapa para aceitar Jesus Cristo, ser um adorador, é reconhecer. E eles cantaram muito bem, eu vou pedir para eles repetir a música. Batendo a porta. Que você tenha a oportunidade de bater a porta do seu coração e falar para Jesus que está aqui nesse lugar para adorar o nome dele. E o Senhor está dizendo nessa noite, Ele está convidando você para se lançar no altar da adoração, no altar do sacrifício da adoração. E eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para cá para frente, enquanto os meninos começaram a tocar nesse lugar. Vem aqui.